Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia de hoje. Você é muito bem-vindo para estudar com a gente esse tema maravilhoso. Hoje vamos estudar a Bíblia como história, a natureza histórica das Escrituras. Será que as histórias que nós lemos na Bíblia realmente aconteceram? Eu quero convidar você para a gente poder aumentar o nosso conhecimento sobre esse tema. Não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia está apenas começando. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos começando o programa Lições da Bíblia de hoje. Claro, você está estranhando a ausência aqui do pastor Laerte Lanza, não é? Com esse problema do coronavírus, de pandemia, nós estamos aqui na Novo Tempo trabalhando em regime especial. Nós estamos apenas com as pessoas que realmente têm que estar aqui, não estamos recebendo convidados. Então, o pastor Laerte Lanza não está conosco por esta razão. Nós vamos ter agora esse final de temporada, especial com apresentadores. Quer dizer, eu vou apresentar essas últimas 4 lições e depois nós vamos ter uma temporada com apresentadores aqui da Novo Tempo até o mês de setembro, enquanto estamos nessa questão da pandemia. E nós estamos recebendo hoje aqui, então, alguns amigos também que vão compartilhar conosco o conhecimento que eles adquiriram ao estudar essa lição e também a experiência pastoral deles. Estamos recebendo aqui o pastor Frederico Branco e o pastor Joel Flores. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. A gente tem aqui em mãos, a gente vai já conversar com eles, tem aqui em mãos o nosso guia de estudos, Como interpretar as Escrituras. Você pode adquirir esse material aqui na Casa Publicadora Brasileira, o endereço está aparecendo aí para você. E isso aqui é uma forma sistemática de você estudar a Bíblia, Esse trimestre, por exemplo, nós estamos estudando aqui como interpretar as Escrituras. Tem sido muito bom esse tema, eu tenho certeza absoluta que você está aprendendo muito em relação a essa questão de interpretação da Bíblia. Nas 2 semanas anteriores, a gente estudou sobre o livro do Gênesis, e foi muito legal esse estudo, mostrando para a gente aí a importância da criação e de a gente ter acesso a essa narração. E essa semana nós vamos estudar a Bíblia como história. Será, por exemplo, que essas histórias que nós lemos na Bíblia, da criação, a história, por exemplo, de Abraão, a história do Êxodo lá com Moisés, a história... várias histórias, será que tudo isso realmente aconteceu? Será que a gente tem como mostrar, será que a gente tem evidências para entender que isso de fato aconteceu ao longo da história? É isso que a gente vai conversar hoje aqui com os nossos amigos, é isso que a gente vai ampliar aqui o nosso conhecimento. Pastor Fred, para a gente começar, você poderia, por gentileza, pedir a bênção de Deus para a gente poder começar aqui o nosso estudo da Bíblia? Claro, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de amor, nós estamos alegres, felizes pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E neste momento nós rogamos que o mesmo Espírito Santo que moveu os profetas também nos ajude a entendermos o significado das Escrituras. Que nós possamos compartilhar aquilo que estudamos e que possamos crescer na experiência da graça. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Obrigado, pastor Fred. No segundo bloco a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho de vocês aqui na Novo Tempo, tá bom? Pastor Fred, a lição, a Bíblia como história, Então aqui nós temos histórias retratadas na Bíblia. Eu queria suas considerações iniciais, um panorama assim, de como é que a gente pode entender, dentro do contexto bíblico, a veracidade, de fato tudo isso aconteceu? Sim, isso é muito interessante, porque existe uma tensão muito grande entre ciência e fé. Hoje, especialmente no tempo em que vivemos, as pessoas elas estão acostumadas a ver para crer. Se elas não verem, dificilmente elas vão acreditar. E a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrito num processo aí que durou aproximadamente 1.500, 1.600 anos. Então há um distanciamento cultural das Escrituras Sagradas. Inclusive, por exemplo, há certos personagens na Bíblia que ainda não foram identificados pela história. Então os críticos se levantam, obviamente, contra a historicidade da palavra de Deus. Agora, existem, por outro lado, muitos personagens, muitos locais que foram identificados pela arqueologia e pela história. Então,
A história ela não acontece no vácuo, ela acontece no tempo, no espaço, e a história é o palco onde Deus se revela também. Então Deus intervém, Deus é um Deus real, Deus é um Deus pessoal. Sócrates ele disse que a história é cíclica, né? Mas para os profetas a história ela é linear, ela tem um objetivo e Deus conduz este processo da história ao seu objetivo, ao seu clímax. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de algumas histórias bíblicas e como a ciência ou a arqueologia tem comprovado estes fatos históricos. Mas eu já posso adiantar, pastor Sidney, é uma aventura impressionante, porque você mergulhar numa cultura de 2, 3 mil anos atrás e você perceber que existem vestígios que confirmam o relato bíblico, isso fortalece a nossa fé. Então Deus em sua bondade, Ele não nos deixou sem evidências sobre a qual podemos fundamentar a nossa fé. Pastor Joel, Deus ele foi maravilhoso, né? Porque imagina se a gente tivesse hoje que está respondendo para todo mundo, não, eu acredito, mas sem nenhuma evidência, né? Eu creio que Deus ele foi assim extraordinário com a gente, deixando algumas evidências mesmo, né, de que tudo isso que a gente tem na Bíblia de fato aconteceu. Agora, pastor Sidney, é muito importante ver como na lição de escola sabatina, que todo mundo agora está lendo, né? Então, fala sobre como podemos interpretar as Escrituras. E nós já vimos diversos tipos de interpretação. Mas quem pode negar a história? A história é uma coisa que você não pode negar. Aquele que não é crente tem que acreditar, porque é história. Está nos registros, está por todo lado. Agora, o interessante do cristão é ver como Deus age na história. Desde a criação até a restauração. Tem um Deus presente, um Deus conduzindo a história, um Deus levando a seus filhos através da história, um Deus sempre presente em todo momento. Uma das coisas que já o pastor Frederico falou, né? Nós estamos acostumados num mundo onde para crer tem que ver, né? Ou para acreditar eu tenho que primeiro ver. Agora, ver para crer. Na Bíblia me apresenta um Deus agindo na história, com muitas evidências. Deus agindo no seu povo, Deus mostrando para todo mundo que Ele existe. Por isso que na Bíblia, incluso, nem aparece evidências da existência de Deus, porque a Bíblia fala que tem um Deus que está no controle da história, um Deus que fez todas essas coisas e um Deus que conduz a história. E é muito legal compreender isso, porque isso significa que tudo que acontece neste mundo está sob o controle de Deus. O ser humano não pode ter o controle de tudo, mas também nós podemos ser protagonistas na história, sendo usados por Deus, como fala a lição dessa semana, né? Que legal. Bom, a gente já começou aí tendo um vislumbre, né, da lição. Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular a lição aí na sua ordem, né? Se você tem o manual de guia de estudo, você vai ver que no domingo, na lição que foi estudada no domingo, né? E aí lembrando para você que não tem ainda o guia de estudos, a lição, ela é feita, o nosso guia de estudos, ele é feito para você estudar um pouquinho da Bíblia a cada dia. Então tem um trechinho que você estuda no sábado, mais um texto bíblico para você estudar no domingo, né? Na segunda-feira até a sexta-feira. Então a gente tem aí durante a semana um pouquinho, uma porção da Bíblia para cada dia. Na porção bíblica para o domingo, está falando um pouquinho sobre Davi e Salomão. Pastor Fred, quais são as implicações? Imagina que esse Davi nunca tivesse existido, né? Que essa monarquia aí, começando com Saul, Davi, Salomão, nunca tivesse existido, né? Quais seriam as implicações dessa inexistência desses personagens? Bom, primeiro que a história dos israelitas deveria ser reescrita, então. Se Davi não tivesse existido, não existiria Jerusalém, não existiria Salomão, não existiria o Templo de Jerusalém e certamente também não existiria o Messias, porque o Messias é descendente de Davi. Então, nós podemos assim perceber que se um elemento das Escrituras não for verdade, obviamente ela destrói toda a fundamentação de nossa fé. Agora, é muito interessante que
existem evidências que apontam para a existência de que Davi foi um personagem real, de que houve um reino unificado, de que houve uma monarquia, de que houve Jerusalém. Inclusive Jerusalém ela sobrevive ainda hoje, né? É chamada Cidade da Paz, a cidade de Davi. Então, é interessante que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, deixou como que pegadas ou como que digitais que apontam para a existência dele e também que apontam para a veracidade dos escritos sagrados. Eu acho que é oportuno, pastor, logo no início, compartilhar uma frase que está no Caminho a Cristo, livro de Ellen White, na página 105, é o capítulo que fala sobre expulsar a dúvida, ou seja, nós devemos expulsar a dúvida. Olha só o que ela diz: o Senhor nunca exige que creiamos em coisa alguma sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentemos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se em fatos, em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear a sua fé. Ou seja, espaço para a dúvida existe, mas também existe grandes evidências sobre as quais nós podemos fundamentar a nossa fé. Pastor Fred, aqui no nosso guia de estudos, a gente tem o texto de 1 Samuel, capítulo 17, né, que mostra ali a história de Davi matando o gigante Golias, né? E a gente tem aqui, você pode acompanhar no seu guia de estudos, algumas descobertas que foram feitas, não é? E que demonstram que essa cidade existiu, que esse local, não é, existiu de fato e de verdade. Agora, pastor Joel, imagine se esse rei Davi não tivesse existido. Quais seriam as implicações, por exemplo, para a nossa fé? Muito grande, né? Se Davi não existiu, então o Messias também não existiu. Jesus não veio para a Terra, porque Jesus foi descendente do Davi, né? Dessa genealogia vem Jesus. Agora, é interessante notar aqui, falar sobre como o diabo sempre atacou a Bíblia, tentou desaparecer a Bíblia. E ele já teve muitas tentativas. Primeiro, a Bíblia sofreu perseguição. A Bíblia foi queimada, a Bíblia foi cadeada, a Bíblia foi proibida. Perseguição, porque o diabo quer tirar dos olhos do povo a palavra de Deus. Como ele não conseguiu, o diabo levantou homens dizendo que o que diz a Bíblia não tem sentido, não tem lógica. O que diz a Bíblia está fora da história. É uma ficção, alguma coisa assim. Né? E muitas pessoas ali tentando tirar milagres, tirando incluso a história. Então, ali Deus levantou arqueólogos, pessoas para escavar, para aprofundar, para poder mostrar para o mundo que realmente existiu. Como Deus levanta homens e mulheres no momento certo para preservar a sua palavra. E como já vimos ali na lição de escola sabatina, né? Como os lugares que a Bíblia apresenta, que para o mundo eram lugares desconhecidos, logo a arqueologia diz, não, existiu. E aqui estão as evidências. Então, como eu posso negar uma evidência já agora construído, falado pela ciência? Eles, que nem acreditam em Deus, dizem, existiu. Então, a fé me leva, para mim, primeiro crer para logo ver. Enquanto o mundo está aguardando primeiro ver para crer, o cristão primeiro crê, acredita, e logo vê as evidências. E isso faz que nossa fé possa aumentar, possa acrescentar mais na veracidade da palavra de Deus. E é interessante, pastor Joel, ele comentou muito legal, porque por volta do 18º século surgiu o pensamento racionalista, o iluminismo, especialmente ali na Europa, na Alemanha,
e a alta crítica, atacando as escrituras sagradas. E a arqueologia é uma ciência moderna, né? É uma ciência moderna. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia foi atacada, surgiu uma ciência moderna atestando, em muitos aspectos, a veracidade dos escritos sagrados. Agora, vamos falar aqui rapidamente a respeito dessa narrativa. Muitos vão dizer, não, é um mito. É uma mitologia, uma narrativa mitológica. Essa história de Davi guerreando contra Golias, um homem de quase 3 metros de altura, isso é mito. Agora, o fato é que o local onde eles batalharam era o Vale de Elá, né? Estava ali o exército dos filisteus e o exército de Israel. E a Bíblia fala a respeito de Golias, um homem de quase 3 metros de altura. E a história fala que Davi foi guerrear com ele. Davi não conseguiu, porque ele não conseguiu usar uma armadura, porque ele não tinha costume, não tinha hábito. A Bíblia diz que ele era franzino, pastor de ovelhas. Ele simplesmente pegou ali a sua funda, escolheu ali 5 pedrinhas, e com a primeira pedrinha ele lançou a funda e aquela pedrinha cravou na testa daquele gigante. Aquele gigante caiu. Agora é interessante o diálogo, porque o gigante ele chegou para Davi e diz assim, quem é você? Por um acaso eu sou cachorro para você vir com pau e pedra, né? E aí Davi responde à altura, olha, você não está afrontando apenas um exército, você está afrontando o Deus do exército, eu venho, o Senhor dos exércitos, e eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Então o texto sagrado diz bem claramente que a guerra pertence ao Senhor, e que foi então por intermédio de Davi que o Senhor derrotou Golias. Então, nós como cristãos, nós não excluímos o elemento divino e a intervenção divina. Ali foi uma libertação de Deus. Agora, veja bem, temos evidências históricas e arqueológicas de que aquele local era um local real. Inclusive, o nosso guia de estudo diz que escavações foram feitas, por exemplo, e foi encontrado ali no sítio de Kibert Keiafa, que está localizado nas colinas, exatamente na área do acampamento israelita descrito por esse capítulo, 1 Samuel capítulo 17, né? E escavações recentes revelaram ali uma fortaleza massivamente fortificada. E outra coisa interessante, o texto bíblico diz que os filisteus eles fugiram e eles caíram mortos, porque o exército israelita, depois que Golias foi morto, o exército israelita foi e matou os demais. E é interessante que eles foram mortos, e foram mortos ali na porta da cidade de Saarim, que está descrito aqui em 1 Samuel capítulo 17, 52. E Saarim significa 2 portas. E é interessante que as cidades de Israel, elas tinham apenas uma porta, mas esta especial, ela tinha 2 portas, né? 2 portões. Então, você percebe que alguns detalhes da história são confirmados pelas evidências arqueológicas. Então, uma cidade de 2 portas existia, confirmando aqui o texto bíblico. O local, o Vale de Elá, é um local real. Então, tudo indica que houve também uma batalha real e que, de uma forma sobrenatural, Deus concedeu aos israelitas uma poderosa vitória. Agora, se essa história foi real, pastor, eu faço uma pergunta. Qual é a aplicação que eu posso fazer na minha vida pessoal hoje? Será que Deus se importa com a gente? Será que nas nossas lutas, nas nossas guerras, porque nós vivemos em uma guerra ideológica, uma guerra em que envolve o crime, a opressão, a desigualdade. Será que Deus olha para o oprimido? Será que Deus olha para as nossas lutas? Será que Deus se compadece das nossas enfermidades? Eu tenho certeza que sim, não tenho dúvida disso, porque Deus é um Deus real. Que legal. É interessante, Sim, pastor. Desculpe ali, pastor, que quando nós repassamos a história, lemos a história, não vejamos como um fato do passado, porque o Deus do passado está no presente. O Deus que esteve com Davi para vencer a Golias é o Deus que agora nos ajuda a vencer nossos gigantes, nossos temores, nosso medo. A história que a Bíblia registra nos ajuda para que nós também possamos ter coragem, valentia, possamos também enfrentar qualquer dificuldade, porque Deus, assim como se mostrou na história, continua agora. Agora a história continua se escrevendo. É verdade que já não temos um livro sobre a nossa vida, mas nos céus está escrevendo nossa história. E essa história tem derrotas e vitórias. Só que as vitórias sempre se dão
quando o ser humano depende de Deus. Vemos um Davi dependente de Deus, que confiou em Deus, e agora a história registra como um grande homem, um grande rei, a história confirma sua existência, e agora nós. Qual a aplicação para a minha vida, né? Que legal. Quão importante é trazer a história do passado para a nossa vida no presente. Pastor, só para fechar esse ponto... Pastor, a gente precisa ir para um breve intervalo. Tá. Guarda o teu pensamento. Perfeito. A gente quer te ouvir muito, tá bom? Valeu. Você já percebeu que o assunto está bem interessante, né? Você já percebeu que os nossos convidados aqui têm muita coisa para compartilhar com a gente, né? Então não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia, né? Recapitulando os temas maravilhosos do nosso guia de estudos, né? E a gente estava aqui empolgados no primeiro bloco, né? Falando sobre tudo isso que realmente nos deixa assim muito motivados a estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Pastor Fred, eu queria saber um pouquinho das suas atividades aqui na Novo Tempo, né? Você de vez em quando está com a gente aqui no Lições da Bíblia, de vez em quando você participa também do próprio Lugar de Paz, né? Enfim, mas a sua atividade principal é com a Escola Bíblica, né? Explica para a gente aí qual é a sua missão aí na Escola Bíblica. Na Escola Bíblica a gente trabalha fazendo atendimento aos alunos da Escola Bíblica, aconselhamento bíblico, também trabalho no site biblia.com.br, responsável pelos cursos bíblicos. A gente trabalha na produção dos estudos e também a adaptação destes mesmos estudos, né? Então temos aqui algumas atividades bem interessantes. Que legal. Então o nosso aluno ou telespectador pode acessar o site biblia.com.br, lá ele vai encontrar uma série de estudos bíblicos e você pode fazer essa visita. Legal. E um dos cursos bíblicos que a Escola Bíblica oferece para os nossos telespectadores é o curso bíblico Descobertas Bíblicas, né? Você pode estudar a Bíblia com a sua Bíblia na sua casa, né? Você tem aí o curso bíblico que está disponível, está aparecendo aí para você o site, né? biblia.com.br. Você entra nesse site, baixa o curso bíblico e você então pode, na sua casa, aprender mais sobre a Palavra de Deus. Esse é um dos trabalhos que o pastor Fred desenvolve aqui, novos cursos bíblicos, atendimento aos alunos, realmente uma missão muito nobre a realizada pelo pastor Fred. Obrigado, viu, pastor Fred, Prazer. por sua presença aqui e pelo seu trabalho também na Escola Bíblica. Eu acho que no céu você vai ter muitas surpresas de pessoas que foram esclarecidas, que tiveram o seu conhecimento ampliado através do seu trabalho aqui na Escola Bíblica. Amém. E o pastor Joel, rapidamente, é o nosso orador do Está Escrito, não é, pastor? Você tem um compromisso toda quinta-feira, não é? Às 22 horas, não é isso? Mesmo, com o telespectador, com o programa Está Escrito. Isso mesmo. Graças a Deus, já estamos faz algum curto tempo ainda, né? Mas estamos ali, frente no programa Está Escrito para português e meu trabalho também está para espanhol, né? Onde faço outros programas no rádio e na TV Novo Tempo. Sim, pastor Joel, ele, além do programa Está Escrito, ele também é o evangelista da Novo Tempo para os países hispanos, né? E aqui desde a Novo Tempo, esses programas são produzidos e veiculados. E também no rádio, não é isso, pastor? No rádio e na TV, é isso mesmo. No rádio e na TV. Isso. Uma grande missão aqui do pastor Joel Flores. Gente, vamos voltar para o nosso tema. Nosso tema está muito legal, né? Aí as evidências, né, na história de que esses personagens existiram, né? Na parte de segunda-feira do nosso guia de estudos, está um relato de Isaías, de uma batalha, né, que aconteceu. O rei Ezequias, não é? Ele estava por ser derrotado aí por um rei chamado Senaqueribe, não é? Só que a história conta que ele derrotou outras cidades, mas não derrotou Jerusalém. Pastor Fred, fala um pouquinho aí para nós sobre como é que é essa história, não é? E aí é uma história miraculosa, né? Um anjo protegeu a cidade, protegeu todo mundo, né? Derrotando 185 mil soldados assírios. Como é que essa história, a gente pode entender que essa história realmente aconteceu? Em primeiro lugar, a Síria, na época, era a maior potência do mundo. Senaqueribe enviou um mensageiro, Rabsaque, e Rabsaque, ele afrontou o Deus de Israel, o Deus de Judá. Rabsaque disse: quem é o Deus de vocês que poderá livrá-los da mão do meu senhor? Falando a respeito de Senaqueribe. O rei Ezequias, ele se entristeceu muito, é claro, porque ele estava sob a ameaça do maior poder mundial,
E o que ele faz? Ele vai ao templo, ele procura o profeta, e o profeta o encoraja e diz: fique tranquilo, porque eles não vão fazer nenhum mal a Jerusalém. E o rei Ezequias, ele ficou tranquilo de fato, obviamente dentro daquelas circunstâncias, né? Agora é interessante que depois, você sabe o relato, o rei Ezequias, ele permaneceu de acordo com as orientações do profeta e Deus deu um grande livramento. Agora, existem evidências de que houve de fato este cerco? Existem. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes o Museu Britânico de Londres. E lá eu percebi uma grande escultura na parede da vitória que Senaqueribe obteve sobre Laques. Laques era uma outra cidade pertencente a Judá. E nesta escultura, é uma escultura grande, bem grande, ela ocupa uma parede enorme. E nessa escultura você tem hebreus sendo levados cativos perante ele está sentado, com os pés sobre um estrado, existem ali guardas, existem ali uma carruagem, e esses hebreus estão sendo levados cativos para serem executados. Então você percebe que não há nenhum registro histórico de que Jerusalém tenha sido afetada ou destruída por Senaqueribe. Por que não? O texto bíblico comprova, porque Deus protegeu a cidade, porque Deus enviou o livramento. Então, nós podemos perceber de que o texto sagrado, ele é confirmado pela história, pela arqueologia. E isso, obviamente, fortalece muito a nossa fé, porque Deus não nos deixou sem evidências. É claro que primeiro eu creio, como disse o pastor Joel, primeiro eu tenho fé. Como diz lá Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis passaram a existir das coisas que não são visíveis. Isso eu aceito pela fé, porque ninguém esteve lá na criação para ver, para observar e para dizer, foi assim. Eu aceito isso pela fé. Porém, existem evidências na história, por exemplo, que apontam que o relato bíblico ele é verossímil, ele é verdadeiro. Isso, obviamente, fortalece muito a nossa fé. E essa história é uma história extraordinária, né? 185 mil soldados foram derrotados e, pela oração de Ezequias, não é? Exato. A cidade de Jerusalém não foi destruída. Realmente, a gente fica assim, muito feliz, né, pastor Joel, de ver o cuidado de Deus e a ação de Deus através de uma oração, não é? Protegendo o povo. E agora também a gente fica mais feliz ainda comprovando que tudo isso de fato não é uma invenção, né? É algo que realmente aconteceu. É verdade. E agora, aplicando para minha vida, né? O que aconteceu nessa história. Você já percebeu que o poder e o dinheiro não resolvem todas as coisas? Sempre vamos ter um inimigo maior. Nosso único refúgio é Deus. Ezequias tinha poder, tinha dinheiro, tinha riqueza, ele era o rei. Mas na crise, os reis têm que buscar ajuda a Deus. O poder humano não resolve todas as coisas. Nós estamos hoje vivendo numa crise no mundo. E eu já vi presidentes, governantes do mundo pedindo a Deus. Na verdade, é essa nossa postura correta, é isso que nós devemos fazer sempre. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer, mas quando eu tenho um inimigo maior, quando minhas forças não dão, quando eu procuro ajuda a Deus, Deus age a meu favor. Um milagre, olha só o que aconteceu. Só um anjo, só um, para assustar, para acabar com a vida de 185 mil. Na verdade, ali Senaqueribe tinha tudo para engrandecer e para conquistar para a cidade, mas não conseguiu. Mas por quê? Porque ninguém pode ir em contra de Deus. E aqueles que confiam em Deus sempre vai ter a proteção, sempre vai estar sob o cuidado de Deus. Fica aí a lição, não é? Vamos passar um pouquinho para Daniel, pastor Fred? Eu gostaria de fazer um claro. ponto que eu acho que é muito importante. Nós sempre vamos ter a opção de acreditar na palavra do homem ou de acreditar na palavra de Deus. É claro que quando a palavra do homem se harmoniza com a palavra de Deus, ele pode ser um instrumento de Deus. E é interessante que o rei, ele confiou
na mensagem profética? Porque ele estava diante do maior poder mundial. Ele poderia, quem sabe, buscar força no Egito, ele poderia, quem sabe, buscar um outro aliado, mas não. A mensagem que o profeta deu, eu quero ler. Me permita, claro. Está em Isaías capítulo 37, versículo 31 em diante. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É interessante que a história secular, ela registra através dos registros que foram feitos por homens. E esse registro da história feito por homens está cheia de vaidade. Então você tem ali alguns indícios de que realmente aconteceu, mas sob a ótica de quem escreveu. Agora, o texto sagrado, ele registra a história sob a ótica divina. Então, a história, o historiador, ele pode não ser tão preciso, mas o texto sagrado, ele é preciso. E as descobertas arqueológicas apontam para o fato de que, de fato, Senaqueribe, ele conquistou várias cidades, várias aldeias, inclusive Laques, que era uma cidade forte. Porém, Jerusalém, nenhuma flecha foi lançada. Amém. A cidade não caiu, pelo contrário, Deus concedeu uma vitória importantíssima, maravilhosa para os israelitas. Pastor Fred, na parte de terça-feira, a gente tem aqui a história de Daniel, né, da Babilônia. Quais são as evidências de que realmente existiu tudo isso aí? Talvez Babilônia seja até mais fácil da gente argumentar, né? Porque realmente existe muita coisa aí na arqueologia para a Babilônia, né? Mas aí a gente tem também na Bíblia falando que o Daniel viveu lá, né? Que o Daniel esteve, e a gente tem aí do capítulo 1, né? Começando do capítulo 1, a experiência de Daniel, ele se abstendo de alguns alimentos, né? Permanecendo fiel a Deus. Quais são as evidências que a gente tem para acreditar que de fato existiram não só os lugares, mas também os personagens? É importante que nesta questão muitos estudiosos, ou alguns estudiosos, acreditam que Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo, porque eles não acreditam no aspecto sobrenatural da revelação e etc. Porque como poderia um profeta descrever a história com tantos detalhes e de forma tão exata? Bem, nós acreditamos que de fato Daniel foi um personagem histórico que viveu no 6º século antes de Cristo, lá no Império Babilônico, sob o domínio de Nabucodonosor. Escavações arqueológicas encontraram várias evidências a respeito do Império Neobabilônico. Inclusive, por exemplo, a Babilônia ela é retratada por um leão. Lá em Daniel capítulo 7, o animal escolhido para retratar a Babilônia é um leão. Então, descobertas arqueológicas demonstraram que o principal portão da cidade de Babilônia, porque a cidade tinha 8 portões, e os portões eram dedicados às divindades, e o portão mais importante era o portão da deusa Ishtar. E nesse portão existiam leões, 120 leões alados, né? Então você percebe que a história ela aponta para o fato de que o texto bíblico usa a figura do leão para descrever Babilônia. E essa descrição é uma descrição correta. Por exemplo, também existe um outro achado arqueológico, está aqui no tablete que foi encontrado o nome Sarsequim, Nebo Sarsequim na nova versão internacional, que é o nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 39, verso 3. Portanto, você percebe que existem evidências arqueológicas que apontam para o fato de que, de uma forma verdadeira, o relato bíblico é um relato histórico verdadeiro. Pastor Joel, a gente vai para um breve intervalo agora, mas eu vi que você está com a sua Bíblia aberta aí para poder mencionar alguma coisa para a gente. Guarda o seu raciocínio aí, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos falando aqui sobre Daniel, Nabucodonosor. Será que tudo isso realmente existiu? Será que tudo isso realmente é verdade? Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia, né? E hoje a gente está aqui conversando, né, sobre o nosso guia de estudos, né, como interpretar as Escrituras. Nós estamos no tema número 10, né, o tema que fala sobre a história, né, a Bíblia e a história. Será que o que está na Bíblia realmente aconteceu? Será que a gente tem evidências para comprovar que essas histórias de fato tiveram lugar aqui no planeta Terra? Muito bem, quando a gente foi para o intervalo, o pastor Joel já estava com a Bíblia aberta para mencionar ali alguma coisa sobre Daniel, não é? A gente queria ouvir a sua consideração para a gente passar aqui para o Jesus histórico. Sim, sabemos que o tempo também aqui corre muito rápido, né? Rapidinho, Agora, até aqui nós já vimos Deus atuando na história. Se Daniel ou se Babilônia existiu, e a arqueologia comprova isso, Daniel existiu. Se Daniel existiu, então, o texto sagrado, a profecia, é uma realidade, como vamos ver na próxima lição também, não? Como o cumprimento da profecia ajuda a ver um Deus que não somente conhece a história do presente, um Deus que mostra para seus filhos também um futuro. Se Daniel existiu, então, como um homem pode incluso mudar, influenciar seu meio, né? Onde ele está. Na verdade, se já tudo está comprovado sobre Babilônia, a Bíblia fala sobre a existência de Daniel em Babilônia, a lição que eu tiro para a minha vida é como não importa o lugar onde eu possa estar, se Deus está no controle da minha vida, Deus pode me usar para mudar, influenciar todas as pessoas que estão ao meu redor. Então é interessante ver como não somente Deus atuou no passado, Deus continua atuando e Deus continua buscando pessoas para poder mudar incluso a história. Porque já vimos na história de Babilônia, incluso mudado pelo mesmo Daniel. Inclusive, por intermédio de Daniel, o rei se converteu. Isso. Ou seja, o rei da maior nação daquela época. Ou seja, Verdade. as nossas decisões, elas são importantes para nós e também para as outras pessoas. Bom, como disse o pastor Joel, aqui o tempo vai bem rapidinho, né? Vamos para a parte de quarta-feira, o Jesus histórico, né? A gente encontra na Bíblia alguns personagens, né? A gente encontra o Caifás, a gente encontra o Pilatos e algumas pessoas questionam, será que Jesus existiu? Será que Jesus de fato pisou aqui nessa terra? E aí a arqueologia ajuda a gente de maneira muito legal. A arqueologia e a história, né, nos ajudam porque elas mostram a evidência de que esses personagens, né, o sumo sacerdote Caifás e o governador, existiram. Pastor Joel, fala um pouquinho para a gente sobre esses personagens aí. E todos os evangelhos falam especialmente sobre o que aconteceu com Jesus no momento de ser julgado até que ele foi crucificado. E agora, ali temos dois personagens, né? Caifás e Pôncio Pilatos, homens que estiveram bem de perto nas decisões para levar a Jesus até a cruz. Só que, aqui como a lição fala, esses dois homens, a arqueologia já evidenciou sua existência. O ano de 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, uma caixa de ossos, e ali tinha uma inscrição, né? José, filho de Caifás. Então, ali temos a primeira evidência que Caifás existiu. Sobre o Pilato, né? Em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilato, governador de Judeia, sobre o imperador Tibério César. Foi encontrada uma pedra, outra evidência arqueológica. Duas figuras importantes no momento da crucifixão de Jesus. Além disso, temos outros historiadores seculares, não cristãos, pessoas que falaram já sobre a existência dele. Por exemplo, Tácito falou sobre Pôncio Pilato, Plínio também falou sobre eles. Então, o assunto está no seguinte: se nós temos tanta evidência arqueológica, escritores muito antigos falando, por que muitas pessoas tentam tirar Jesus da história? Na verdade, se a pessoa não pode negar uma descoberta arqueológica, por que negar a história de Jesus? Nós já percebemos que de trás de tudo isso está o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, tirando a imagem de Jesus agora, incluso tergiversando nos filmes, né, que aparecem, falando sobre um Jesus que não existiu, um Jesus que não veio na Terra.
A arqueologia nos ajuda a ver que, se existiram esses personagens, por que negar a existência de Deus, de Jesus, quando veio a essa terra? É isso que a Bíblia fala sobre necessidade, né? Sobre a ignorância humana, como é atrevida incluso a negar o mais importante e aceitar outras coisas, outros personagens, outras circunstâncias que não têm muita relevância. Pastor Fred, parece que as pessoas fazem realmente muita força, né, para dizer que Jesus não existiu, que ele é um personagem mitológico, né, criado. Eu creio que a gente tem evidências de sobra aqui, né, e a gente está vendo aqui nessa parte de quarta-feira que os próprios evangelhos o próprio evangelho é a fonte primária de informação sobre Jesus Cristo. Né? Por que alguém inventaria uma história como essa, né? A gente pode acreditar de fato nessas evidências? Claro. Hoje seria praticamente impossível negar a existência do Jesus histórico. Porque você percebe que existem evidências tanto nos historiadores seculares quanto também em achados arqueológicos. Então seria impossível negar a existência do Jesus histórico. O que muitos negam, é óbvio, é a divindade dele, porque ele alegou ser Deus, o Filho de Deus, 100% divino. Então, muitos críticos, eles duvidam ou questionam a questão da divindade dele. Agora, veja bem, uma outra questão muito importante são as profecias messiânicas. Eu quero mencionar aqui, foi feito um estudo na década de 50 por Peter Stoner, e ele pegou apenas 8 profecias e aplicou a essas 8 profecias cálculos de probabilidade. Qual seria a probabilidade dessas 8 profecias messiânicas se cumprirem desde o tempo em que elas foram escritas até o nosso tempo? E ele chegou à conclusão que a probabilidade era de 1 em 100 quatrilhões, uma chance em 100 quatrilhões. E para poder explicar o que é isso, ele disse assim: pegue 1 elevado a 17, que dá 100 quatrilhões de moedas, de $1, e espalhe essas moedas pelo estado do Texas. Isso vai dar uma camada de aproximadamente 60 centímetros de moeda de $1 espalhada por todo o estado do Texas. Faça uma marcação numa dessas moedas e agora você peça para alguém sair com uma venda nos olhos e diga: você, em uma chance, pode andar por onde você quiser, mas você vai ter só uma chance para pegar aquela moeda. Essa seria a chance dessas profecias, 8 apenas. Existem mais de 60 e todas elas se cumpriram com exatidão na pessoa de Jesus. E alguns exemplos dessas profecias que ele citou: ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2. Ele seria traído por um amigo e de fato foi traído por Judas. Ele seria traído por 30 moedas de prata e de fato foi traído por 30 moedas de prata. Ele seria crucificado entre ladrões. Ele teria as mãos e os pés traspassados e assim por diante. E todas essas profecias se cumpriram com exatidão na pessoa de Cristo. Então nós temos muitas evidências que apontam para a realidade de que o texto sagrado é um texto fidedigno. Eu poderia citar uma outra que seria a joia mais preciosa da arqueologia moderna, que são os livros, ou os escritos, ou os pergaminhos do Mar Morto, né? Você pega, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que foi encontrado quase que intacto, preservado quase que inteirinho. Quando você coloca lado a lado com a Bíblia que você tem hoje, você percebe que o texto é praticamente o mesmo. É lógico, tem algumas diferenças de variantes textuais, mas o texto é o mesmo. Então isso mostra que o texto bíblico foi escrito e preservado sob o cuidado de Deus. Então nós podemos confiar de que o texto que nós temos hoje é um texto confiável. E podemos confiar que Jesus de fato existiu, Perfeito. De fato ele viveu aqui nessa terra, e sem Jesus nós não teríamos o nosso Salvador, não é? Pastor, sim. E se Jesus veio a primeira vez cumprindo todas as profecias messiânicas, o que falta cumprir também se cumprirá. Ou seja, Jesus veio para o mais difícil, ele veio para morrer. E agora ele prometeu voltar como Senhor dos senhores e Rei dos reis para nos buscar em glória e majestade. Então, eu tenho muitas evidências para viver com alegria, com esperança desse evento maravilhoso que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Que legal. Se ele veio uma vez, se ele foi real uma vez, ele será real também na promessa da segunda vinda, né? A gente está vendo o cumprimento da história, o cumprimento das profecias continuam, né? E ele realmente nos dá evidências de que nós podemos crer nisso. Bom, vamos para a última parte, então,
A gente tem alguns minutinhos ainda para a última parte do nosso guia de estudos, fé e história. Na história a gente tem muitos personagens que nos deixam lições, né? E a pergunta é, será que esses personagens realmente existiram, não é? Que contribuição, por exemplo, Enoque deixou para nós, pastor Fred? Eu fico pensando, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e porque ele andou com Deus, ele se tornou tão familiar com Deus que Deus o tomou para si. É o que diz o texto bíblico, ele foi levado para o céu, vivo sem passar pela morte. E eu me pergunto, será que era mais difícil ou mais fácil andar com Deus naquela época? Eu vou ser bem sincero, ele viveu em um tempo muito difícil, um pouquinho antes do dilúvio, onde a maldade havia se espalhado pelo mundo inteiro. Então, hoje também é desafiador você andar com Deus, mas se Enoque conseguiu andar com Deus, por que eu também não posso andar com Deus? Na verdade, embora a arqueologia não comprove a existência de Enoque, mas eu tenho evidências de sobra para acreditar que o texto bíblico é verdadeiro. E se Enoque então existiu e andou com Deus, por que eu, você e todos nós não podemos também andar com Deus e sermos fiéis a Deus, nos desviando do mal e vivendo de acordo com a vontade de Deus? Isso é fé. Pastor Joel, e o Noé? Qual é a contribuição que ele deixa para a gente aí, a história de Noé deixa para nós? Na verdade, Hebreus capítulo 11 apresenta muitos personagens, né? Noé é um homem impressionante. Para mim, é um dos homens que exerceu muita fé. Porque quando ele ouviu a voz de Deus que tenha que construir o arca para que possa sobreviver ele e sua família, na verdade, acreditar nesse tempo que a chuva vai cair do céu era uma coisa que ninguém acreditava, né? Porque até esse momento era um vapor que subia da terra, que chegava, ou que ali colocava água na terra. Como é que uma pessoa pode acreditar quando ele não tem evidências antigas? Nós agora podemos acreditar no milagre, que aconteceu alguma coisa, mas ele não tinha evidência nesse tempo. A fé leva o ser humano a acreditar tanto em Deus que ainda quando não tem evidências, né, ele confia. Ainda quando nós não tenhamos todas as respostas, continuemos acreditando em Deus, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Bem. Acabamos de ver, não, como a volta de Jesus é uma realidade, e a garantia qual foi? Que Ele já veio pela primeira vez. Pastor, eu preciso te interromper, pelo seguinte, nós temos pouco tempo para encerrar a lição. O que a gente precisa fazer? Bom, eu não vou nem mencionar para você, mas eu vou mencionar rapidinho, né? Nós temos exemplos na história, né, de Abraão, que é o pai da fé, de Sara, de José, né, que viveu lá no Egito. Nós temos o exemplo de Moisés, que conduziu o povo de forma miraculosa, né, para sair do Egito, de Raabe, não é, que guardou ali os espias, e também de Sansão, que foi usado por Deus contra os filisteus. Mas eu preciso que os nossos participantes, eles possam fazer as suas considerações finais. Em um minutinho, pastor, a Bíblia e a história. Eu aprecio muito o texto sagrado e acredito que, através do texto sagrado, a minha fé é fortalecida. Eu vejo, por exemplo, nas experiências desses heróis da fé, que não tiveram provas visíveis, tangíveis, mas eles creram. Como disse o pastor Joel, Noé foi temente a Deus e obedeceu, sem nunca ter tido qualquer evidência de que poderia chover. Então, eu aprendi e tenho aprendido que fé não é apenas uma crença, é muito mais do que uma crença, é uma confiança, e é uma confiança que me leva à ação. A fé, ela não é morta, a fé, ela é vibrante. Então, a fé, ela é uma reação àquilo que eu acredito. Então, se eu acredito em algo, isso deve me levar a tomar uma decisão que corresponda a esse algo que eu acredito. Um exemplo para terminar, se eu creio que Jesus vai voltar e eu devo me preparar para a volta de Jesus, então a fé vai me levar a viver uma vida de preparação. Então nós precisamos, como cristãos, entender que a palavra de Deus é um livro verdadeiro, e se eu creio que a palavra de Deus é um livro verdadeiro, a minha vida deve ser pautada por este livro. Amém. Pastor Joel, agora não em 1 minuto, mas em 30 segundos. 30 segundos. Suas considerações finais. Eu não posso temer o futuro. Amém. A menos que eu esqueça o que Deus já fez no passado.
O Deus do passado, o Deus do presente, do meu presente, o Deus que tem o controle de tudo. O Deus que me ama, eu acredito nele. Ainda quando não tenha todas as evidências, confio nele, porque a palavra de Deus é certa. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pastor Joel, pastor Fred. Obrigado a você também que acompanhou o programa Lições da Bíblia de hoje. A gente viu aí que Deus se revela na história, né? Que Deus age através da história e que as histórias da Bíblia realmente são reais, elas de fato aconteceram. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe você, continue participando com a gente. Semana que vem nós estamos de volta com o programa Lições da Bíblia.